Você já sentiu aquela proteção inexplicável em momentos de perigo? Já esteve à beira do caos e, de repente, algo aconteceu e te livrou do pior? Pois saiba, isso pode ser um sinal poderoso da presença dos anjos de Deus ao seu redor. Eu sou Levi Monteiro e hoje eu vou te mostrar sinais espirituais que comprovam que você não está sozinho. Então, deixe seu comentário abaixo e fique comigo até o final deste vídeo, pois você descobrirá algo que irá mudar sua vida para sempre. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para cumprir tarefas que estão alinhadas com sua vontade na terra. Embora não possamos vê-los fisicamente, não há dúvida de que eles estão ativos ao nosso redor, trazendo proteção, auxílio sobrenatural e orientação. A Bíblia nos ensina que os anjos de Deus desempenham um papel fundamental em nossa vida, mesmo que não possamos percebê-los com os olhos naturais. Aqueles que têm sensibilidade espiritual conseguem reconhecer sua atuação, como está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Pense por um momento. Já aconteceu de você escapar de um acidente sem uma explicação lógica? Alguma vez você já evitou um desastre de forma misteriosa? Esses eventos podem ser sinais claros da ação dos anjos de Deus ao seu redor. Quando os anjos estão próximos, coisas incomuns, mas significativas, acontecem em sua vida. Muitas vezes, Deus permite essas experiências para confirmar sua promessa de proteção. Discernir e reconhecer a presença dos anjos fortalece sua fé e o faz lembrar que Deus está cuidando de você. Isso também leva seu coração a se encher de gratidão, pois, mesmo em meio a lutas, há muitos perigos dos quais você escapa sem nem perceber. Sinal número 1. Proteção inexplicável. Você pode ter boas habilidades para evitar problemas e confiar em sua intuição para escapar de algumas situações difíceis. No entanto, há momentos em que sua sobrevivência desafia qualquer explicação racional. Já parou para refletir sobre como você escapou de uma situação que poderia ter sido fatal? Ou porque você sobreviveu enquanto outros não tiveram a mesma oportunidade? A resposta está na fidelidade de Deus. Como diz o Salmo 91, versículo 11 ao 12, pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Se você percebe que repetidamente escapa de situações perigosas, sem entender como, pode ter certeza. Os anjos de Deus estão ao seu redor, cumprindo a missão de protegê-lo conforme a vontade do Senhor. Quando você se deita para dormir, sua mente se desconecta do ambiente ao seu redor. Mas quem o protege dos ataques espirituais do inimigo nesse momento? A Bíblia nos ensina que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou joio entre o trigo. Isso nos lembra que mesmo quando não estamos conscientes, o reino espiritual continua ativo. No entanto, podemos ter plena certeza de que os anjos de Deus estão ao nosso redor, guardando-nos contra qualquer investida do maligno. Uma das provas mais evidentes da presença dos anjos é a proteção sobrenatural que experimentamos. Um grande exemplo disso é a história de Daniel na cova dos leões. A Bíblia relata que, após ser lançado na cova, os leões não o feriram, porque os anjos de Deus fecharam suas bocas. Quem imaginaria que feras tão selvagens permaneceriam inofensivas diante de um homem? Mas Deus foi fiel à sua promessa e preservou a vida de Daniel. Talvez você mesmo já tenha escapado milagrosamente de situações trágicas. Isso não foi resultado apenas de seu intelecto ou sorte, mas sim da ação e da presença dos anjos de Deus ao seu redor. Sinal número 2. Você recebe orientação divina.
Os anjos são mensageiros de Deus e têm a missão de transmitir informações e manifestar a presença dele em nossa vida. Além do Espírito Santo, que nos guia em todas as coisas, os anjos também desempenham um papel importante na nossa direção espiritual. Embora nem sempre possamos vê-los, muitas vezes eles aparecem em nossos sonhos para nos trazer instruções. A Bíblia registra o exemplo de José, marido de Maria. Antes do nascimento de Jesus, José não sabia que Maria conceberia pelo poder do Espírito Santo. Ao descobrir a gravidez, ele pensou em desistir do casamento. Mas Deus interveio, enviando um anjo para aparecer em seu sonho e encorajá-lo a continuar. Mais tarde, quando a vida de Jesus estava ameaçada, outro anjo apareceu e instruiu José sobre o que fazer para proteger a criança. Maria e José nunca ficaram sem direção, pois os anjos de Deus estavam sempre guiando seus passos. Se você já passou por momentos em que recebeu instruções claras de Deus em um sonho, isso pode ser um sinal da presença dos anjos ao seu redor. Mas a orientação angelical nem sempre acontece por meio de sonhos. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, não se esqueçam da hospitalidade, pois sem saber, alguns acolheram anjos. Isso significa que em tempos de extrema necessidade, Deus pode enviar um anjo disfarçado de ser humano para lhe dar uma direção. Pode ser por meio de um conselho, uma sugestão ou até mesmo um encontro inesperado. Mas dentro de você haverá uma certeza. Foi Deus falando diretamente com você. Sinal número 3. Libertação incomum. Se você já passou por situações em que foi salvo de maneira inexplicável, isso é um forte indício de que você está cercado pelos anjos de Deus. Isso significa que você deve estar sempre atento às atividades ao seu redor, especialmente quando se sentir sem direção. Existem batalhas na vida que podem ameaçar sua existência ou tentar desviar os planos de Deus para você. Mas quando o Senhor deseja livrá-lo dessas situações, Ele envia um anjo para trazer ajuda sobrenatural. Às vezes, sem perceber, você pode se encontrar no meio de um conflito intenso ou de um grande mal-entendido, seja no âmbito espiritual ou físico. Pode parecer que sua vida está por um fio, mas de repente você experimenta a mão de Deus intervindo e resgatando você do que poderia ter sido o fim. Muitas pessoas já passaram por experiências assim, sem nunca conseguirem explicar como sobreviveram. Mas esses momentos nada mais são do que a manifestação do socorro divino operado pelo ministério dos anjos. Talvez você já tenha ouvido ou lido histórias de pessoas que foram mantidas reféns e perderam a esperança de um resgate. No entanto, em um instante, receberam uma ajuda sobrenatural e foram libertas de maneira surpreendente. Os anjos podem se manifestar como seres humanos para trazer livramento em qualquer circunstância. Vemos isso claramente na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12. Esse capítulo narra a história de Pedro, um dos discípulos de Jesus. Em determinado momento, o rei Herodes iniciou uma perseguição feroz contra a igreja. Atos, capítulo 2, versículo 3 ao 4 relata: quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judeus, prendeu também a Pedro. Isso aconteceu durante a festa da Páscoa. Ele o lançou na prisão, colocando-o sob a vigilância de 4 grupos de 4 soldados cada, com a intenção de apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Com uma segurança tão rígida, escapar parecia impossível. No entanto, algo sobrenatural aconteceu. Atos, capítulo 12, versículos 7 ao 11 diz: de repente, uma luz brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Ele tocou Pedro e o despertou, dizendo: rápido, levante-se. Na mesma hora, as correntes caíram dos pulsos de Pedro. O anjo então disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro obedeceu.
Agora coloque seu manto e siga-me, ordenou o anjo. Pedro o seguiu, mas achava que estava tendo uma visão e não percebeu que aquilo era real. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Depois de caminhar por uma rua, o anjo desapareceu. Foi então que Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou seu anjo para me livrar das mãos de Herodes e de tudo o que os judeus planejavam fazer comigo. Quem poderia imaginar que Pedro seria libertado da prisão, guardada por soldados implacáveis e sob o domínio de um rei cruel? Mas Deus cumpriu sua promessa de proteção. Da mesma forma, os anjos de Deus podem agir em sua vida para trazer livramento em momentos de perigo, cumprindo o plano do Senhor para você. Sinal número 4. Alegria inexplicável. Uma das evidências da presença dos anjos de Deus ao seu redor é a sensação de uma alegria inexplicável, uma alegria sobrenatural, que não é influenciada pelas circunstâncias da vida. No reino espiritual, há diferentes tipos de anjos, cada um com uma missão específica. Existem anjos de guerra, anjos de libertação, anjos de cura e também anjos que trazem alegria e boas notícias. A presença desses mensageiros celestiais pode trazer um nível mais profundo de alegria ao seu coração, transformando situações que deveriam causar tristeza em momentos de regozijo. A Bíblia nos lembra dessa verdade em Salmo 30, versículo 5, onde está escrito: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, a alegria que vem de Deus testifica dentro de você que tudo está sob controle. Um dos momentos mais marcantes da manifestação dessa alegria ocorreu no nascimento de Jesus Cristo. Quando ele nasceu em uma manjedoura, os anjos de Deus apareceram aos pastores que estavam cuidando de seus rebanhos nos campos próximos. Lucas, capítulo 2, versículo 10 ao 14, relata essa experiência. O anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas notícias de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos celestiais, hoje me coloco diante de Ti com um coração grato, reconhecendo a Tua soberania e o Teu amor incondicional. Sei que os Teus anjos estão ao meu redor, enviados por Ti para proteger, guiar e trazer livramento em momentos de perigo. Pai, obrigado, porque mesmo sem ver, posso confiar que os Teus anjos estão operando em minha vida, me guardando de todo mal e de todo laço do inimigo. Sei que não estou sozinho, pois a Tua palavra me assegura em Salmo 91, versículo 11, que aos Teus anjos darás ordens ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Senhor, se em algum momento eu estiver diante de batalhas espirituais ou perigos ocultos, envia Teus anjos para me livrar, assim como fizeste com Daniel na cova dos leões e com Pedro na prisão. Que nenhuma armadilha do inimigo prospere contra mim, pois a Tua poderosa presença está comigo. Pai, que eu possa sentir a alegria inexplicável que vem do céu, aquela que não depende das circunstâncias, mas que é fruto da Tua presença em minha vida. Que os anjos de boas novas tragam paz ao meu coração e renovem minha esperança, mesmo em meio às tempestades da vida. E acima de tudo, Senhor, que eu jamais me esqueça de que o maior privilégio não é apenas estar cercado pelos Teus anjos, mas saber que meu nome está escrito no livro da vida,
Obrigado por me chamar para perto de ti e me oferecer o presente da salvação através de Jesus Cristo. Hoje declaro que estou guardado, protegido e conduzido pelo teu amor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois os teus anjos me acompanham em todos os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Os anjos foram enviados para proclamar alegria e boas novas à humanidade. Da mesma forma, quando você experimenta uma alegria profunda e inexplicável, mesmo sem um motivo aparente, isso pode ser um sinal de que os anjos de Deus estão ao seu redor. Enquanto você se alegra na certeza da presença desses seres celestiais, lembre-se de que há uma alegria ainda maior, saber que seu nome está escrito no livro da vida. Hoje Deus está chamando você para lembrar o valor de receber Jesus em seu coração. Ele oferece o presente da salvação, receba-o e desfrute da sua nova identidade em Cristo. Nos vemos no próximo vídeo.